Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. Punham-se contra eles no campo e destruíam a novidade da terra, porque chegaram a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor, como livrarei eu a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Curva a sua cabeça em um minuto. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite. Nós engrandecemos o nome que é santo, o nome que é puro, e nessa noite nós rendemos a ti o nosso louvor e o nosso coração. E agora a nossa alma clama pela tua palavra, a nossa alma clama pela tua revelação. Por isso ministra em cada um de nós o propósito eterno. Nós viemos diante da tua presença e sabemos que diante da tua presença há abundância de alegria. Por isso nosso espírito se regozija e a nossa alma se alegra na tua presença. Por isso nessa noite, como um pai fala com o filho, fala conosco nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O limite do homem é a oportunidade de Deus. O meu limite, o seu limite, quando nós chegamos nele, quando nós chegamos no nosso limite, aí estão todas as oportunidades onde Deus vai trabalhar. Aí estão todas as oportunidades onde Deus vai operar. Por isso lembre-se que o seu limite, o meu limite, o nosso limite é a oportunidade para o céu agir. Quando você diz: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, essa é a hora que o céu vai intervir. Essa é a hora que Deus vai agir, porque no nosso limite Deus está operando. Amém? Talvez nessa noite, querido, há muitas oportunidades do Senhor operar aqui nesse lugar. Talvez você pode ter chegado aqui e dito: Senhor, eu estou no meu limite. Alguns podem ter dito assim: Senhor, eu já passei do meu limite. Essa é a oportunidade onde o Altíssimo pode operar na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu li uma passagem muito poderosa no livro de Juízes sobre Gideão. Gideão, entre tantos homens e mulheres de Deus no passado, foi um dos homens notórios na sua época. Como um homem que Deus levantou
para restaurar Israel, para restabelecer a sua presença em Israel, para retomar o culto ao Senhor, a Yahvé, ao Elohim, ao Todo-Poderoso em Israel. Tanto Gideão, como Sansão, como Débora, como Otiniel e como tantos outros foram levantados por Deus em momentos de crise, em momentos de adversidade, em momentos, querido, onde o povo não tinha saída. Deus levantou um homem, Deus operou um milagre, fez algo extraordinário. Nessa noite eu quero compartilhar com você essa experiência de Gideão, porque Israel estava há 7 anos padecendo na mão dos midianitas e dos amalequitas. Propriamente dito, dos midianitas faziam sempre constantes enfrentamentos contra Israel. Mas o texto que nós lemos diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Irmão, que situação é essa? Por que o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos? Por que Israel ficara debaixo da mão pesada dos midianitas por 7 anos? Havia algo crucial aqui, porque isso estava acontecendo. Havia algo aqui, querido, como um ponto-chave, porque isso acontecia. Porque Israel sofria perseguição, porque as coisas não andavam em Israel, porque a lavoura, mesmo depois de frutificar, mesmo depois de poderosa, era esmagada, destruída, destroçada. Por que isso estava acontecendo? Por que será que Deus permitiu que os inimigos pudessem saquear, pudessem matar, pudessem fazer uma devassidão na vida de Israel? Se Israel era o povo escolhido de Deus, se Israel era a nação eleita, aqueles que Deus tinha tirado do Egito com mão forte, que Deus tinha operado um milagre extraordinário para tirar o seu povo da casa da servidão. O texto diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Percebe que quando Jesus diz para mim e para você entrarmos no quarto, irmos à oração, Ele não está dizendo que Deus está ouvindo a nossa oração. Ele está dizendo que o vosso Pai, que te vê, te recompensará. Muitas vezes na Bíblia você vai presenciar muito mais Deus vendo do que ouvindo. Sabe por quê, querido? Porque todas as vezes que você vê na Bíblia Deus vendo, como nesse caso, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, todas as vezes que nós vemos essa expressão na Bíblia, todas as vezes que nós vamos presenciar ou ler que Deus está vendo, é que de certa maneira as nossas atitudes, ou a atitude do povo, está sendo denunciada pelos olhos de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você clássico. Pedro tinha negado Jesus, e aí o galo cantou, e quando o galo canta, após a profecia de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Mas antes de Pedro chorar amargamente, ele olha para Jesus. Jesus olha para Pedro a uma certa distância, e quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, cumpre-se a palavra de Jesus, que ele o negaria 3 vezes, e ele havia o feito. Pedro chora amargamente, porque Jesus olhou para ele e o fitou no lugar da sua queda, no lugar do seu pecado. Só, queridos, os olhos do Senhor, quando nós estamos em queda, quando nós estamos em desobediência, quando nós estamos em pecado, transigindo no erro, eles têm uma conotação para mim e para você de julgamento. Mas não é porque Deus está julgando, é porque a nossa posição, a nossa condição está numa condição de julgamento. Israel nesse momento estava nessa condição. E por que será que Israel estava passando por isso? Por que de tempo em tempo Deus levantava juízes, profetas, sacerdotes, homens de Deus que se levantavam em Deus, que entravam na brecha, que oravam, que intercediam pelo povo de Israel? E eu quero destacar aqui, querido, um ponto-chave nessa noite. Talvez você possa dizer: pastor, mas será que isso pode acontecer na minha vida? Pode. Pode acontecer em nossas vidas. Pode. Se não estiver acontecendo na vida de alguém, por que Israel passava por essa circunstância? Por 7 anos. São 7 anos, querido. Imagina, você planta uma lavoura, você cuida das suas ovelhas, cuida das suas vacas, dos seus bois, dos seus jumentos. De repente o inimigo vem como gafanhoto, uma quantidade enorme,
e devasta as lavouras. A história diz que os midianitas vinham com seus camelos, pisoteavam as lavouras de Israel, arrancavam as suas lavouras, destruíam. Israel estava definhando, não havia mais alimento, porque quando eles iam colher, os midianitas junto com os amalequitas formaram uma coalizão e eles iam destruindo tudo que havia em Israel. A perseguição era tão grande, tão hostil, que Israel preferiu fugir para as colinas, e nas montanhas começou a escavar e fazer cavernas para se esconder dos midianitas, por causa da perseguição dos 7 anos. Mas essa perseguição estava acontecendo e se dava por um motivo único: o afastamento da presença de Deus, o distanciamento da presença de Deus. Sabe, querido, Deus, como Ele é misericordioso, Ele envia um profeta em Israel, como nós lemos. Ele enviou um profeta, o versículo 8 diz assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos tirei e vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Sabe o que aconteceu? Quando eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho e se depararam com o monte. No Monte Sinai, Deus fala com Moisés. Moisés sobe no monte, fica 40 dias no monte. O povo fica ao sopé do monte, enquanto Moisés está buscando a revelação de Deus, a lei de Deus, o tratado de Deus com Israel. O povo se corrompe lá embaixo. A Bíblia diz que eles fizeram, sabe o quê? Um bezerrinho de ouro. E quem ajudou a fazer o bezerro de ouro? O próprio sacerdote Arão. Arão, irmão de Moisés, que seria o primeiro sumo sacerdote, como de fato foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Disseram: olha, Arão, o seu irmão Moisés não volta mais, já tem 40 dias e 40 noites, ele não vai voltar mais, vamos fazer um Deus. E a Bíblia diz que eles pegam os pendentes, os brincos, o ouro, levam para Arão, e Arão vai e faz um burril. E a Bíblia diz que Israel todo se prostra diante daquele Deus falso de ouro. Moisés desce do monte, Deus diz para Moisés: Moisés, desce, protesta o teu povo, porque ele já caiu, porque ele já pecou, porque ele já fez coisa tenebrosa. Quando Moisés desce do monte, ele contempla o povo se rendendo diante do bezerro de ouro. O povo estava se rendendo, querido, diante da idolatria. O povo estava se rendendo diante de algo tenebroso aos olhos de Deus. Moisés lança as pedras com muita ira, destrói as pedras, por causa da ira de ver o seu povo se corrompendo com um Deus falso. Talvez na cabeça de muitos poderiam dizer assim: ah, foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Viemos montados sobre bezerros, sobre cavalos, sobre carros. Esse Deus que nos tirou do Egito. Talvez na concepção de muitos é esse que nos valeu, foi esse que nos ajudou na caminhada. É sobre Ele, nele que nós vamos confiar e vamos nos prostrar a Ele. Mas o Deus verdadeiro estava lá, querido, naquela nuvem de glória, com raios, relâmpagos e trovões, falando com o seu profeta, entregando a sua lei, o seu tratado, o seu coração para com o seu povo, enquanto o seu povo estava lá embaixo, pecando, se entregando às orgias, aos pecados e ao Deus falso, à idolatria da sua alma. E isso, querido, não foi uma vez, foi 2, foi 3, foi 4 vezes, e nós nos deparamos com essa oportunidade, que também foi uma dessas vezes. O povo havia se corrompido totalmente, perdido o foco da presença de Deus, perdido a direção do Espírito, perdido a voz do Espírito, perdido o foco do Senhor. Tinham se prostrado após deuses, Balaíns, Baal, Astarotes, tinham se perdido entre os deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos homens, das mulheres, das nações que viviam na terra de Canaã. E por causa disso, Deus os entregou na mão desses próprios homens e próprias mulheres. Israel estava sofrendo por 7 anos, no período quando Gideão foi levantado. 7 anos de escárnio, de perseguição, de dor, de luta. Deus levanta um profeta e diz para ele: olha, o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, os tirou da terra do Egito. O profeta faz menção ao Deus verdadeiro. O profeta traz à memória do povo que o Deus sobrenatural, o Deus vivo, Ele quem tirou você do Egito, Ele que livrou sua alma da perdição, Ele que salvou você, Ele que te libertou, Ele que te curou, Ele que te levantou.
O profeta faz menção a Deus e o povo estava debaixo da idolatria. O povo estava debaixo da desobediência. O primeiro anúncio vem pelo profeta. O profeta denuncia a apostasia. O profeta denuncia a idolatria do povo. E dizendo: o Deus verdadeiro foi aquele Deus, o Deus de Israel, que vos tirou do Egito. Mas agora o povo estava servindo outros deuses. E havia um questionamento: por que será que a nossa terra não prospera? Por que será que o nosso gado não prospera? Por que será que as nossas plantações não prosperam? Por que será que as nossas vidas não prosperam? Por que será que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque eles estavam debaixo de idolatria. Porque eles estavam vivendo contra o propósito e os princípios do Senhor. Contra a vontade de Deus. Sabe, querido, os bezerros de ouro, eles podem acontecer em nosso coração. E todo bezerro de ouro, querido, que se manifesta em nossas vidas, e aí eu quero colocar aqui alguns exemplos para você entender. Eles podem sugar as nossas forças, tirar as nossas bênçãos. Eles podem nos tirar da presença de Deus e nos tirar do propósito de Deus, porque idolatria é algo seríssimo. E quando falo de idolatria, não estou falando de uma imagem de barro ou de madeira, mas está incluso também. Mas estou falando de algo muito mais, querido, perigoso do que isso. O maior problema na vida de Israel, um dos maiores problemas na vida de Israel, foi a idolatria. Por incrível que pareça, o povo de Deus, o povo que servia ao Deus vivo, o povo que saiu do Egito e viu os milagres que Deus fizera naquela terra, o povo que viveu debaixo da unção do Espírito, o povo que viu a nuvem de glória, que viu o fogo no deserto, que viu os milagres extraordinários, foi o povo que viveu debaixo da idolatria, contrariando a presença e o amor de Deus. Israel estava numa situação deplorável. A idolatria tinha tomado conta da vida dos hebreus. João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. É necessário que eu e você adoremos o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Ele não é uma coisa, Ele não é um objeto, Ele é um espírito eterno. Ele é um Deus vivo, de amor e de caráter e de glória. Mas eles estavam adorando deuses falsos. A sua vida era falsa. O seu coração estava fora da presença de Deus. O seu foco tinha mudado, a sua direção tinha mudado, o seu propósito tinha mudado, porque afinal de contas, o Deus a qual eles serviam tinha outro propósito, e não era o mesmo propósito de Deus de Israel. Todos os deuses falsos, queridos, que haviam no Egito ou na terra prometida em Canaã eram licenciosos. Os seus cultos eram envolvidos com prostituição. Os seus cultos eram envolvidos com sacrifícios humanos. Todos os deuses falsos requeriam alguma coisa da pessoa de maneira muito extrema. Israel estava envolvida com esses deuses, como Moloque, por exemplo, que cobrava que os homens levassem os seus filhos e os passassem pelo fogo. E muitos matavam e entregavam os seus filhos em sacrifício a esses deuses pagãos, que na realidade não são deuses, é do imaginário humano. Isso não é Deus. Isso é idolatria no coração do homem. Fazer um Deus que vai forjar a sua vontade, fazer um Deus que vai agradar o seu coração, fazer um Deus que vai fazer a sua vontade. Deixaram a comunhão com o Deus verdadeiro. Agora, quando nós seguimos a leitura no versículo 11, ele vai dizer: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Irmão, o lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era um lugar reservado, fechado, aonde se pisava as uvas. O lagar era onde se pisava as uvas, as azeitonas, para tirar o azeite, para tirar o suco da uva. O lagar não era lugar para malhar o trigo. A situação era tão caótica em Israel naquele momento, que Gideão estava malhando o trigo no lagar.
Gideão, eles plantavam o trigo, e porque eles sabiam que os midianitas, os amalequitas destruíam as plantações, eles colhiam escondido, e eles estavam trabalhando escondido. Gideão estava trabalhando escondido com o trigo, para guardar o trigo e para nutrir a sua família. Sabe, querido, Gideão estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Gideão estava malhando trigo no lugar das uvas. Sabe, o trigo me traz a reflexão e a menção da palavra, porque a palavra é o trigo. E o trigo, querido, ele deve estar no lugar certo em nossas vidas. Quando o trigo está no lugar errado nas nossas vidas, ele não vai dar o seu resultado. E Gideão estava malhando o trigo no lugar das uvas. Mas por quê? Porque havia perseguição. Ele estava ali e a qualquer momento ele poderia correr o risco de ser pego e de ser morto. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão está trabalhando, está fazendo a sua parte. Sofrimento, amargura, tristeza. O anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E de que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Irmão, a concepção de Gideão era de que Deus tinha abandonado Israel. Mas na realidade, Deus não abandonara Israel. Israel abandonara o Senhor. E agora Gideão vai responder ao anjo dessa maneira: ora, não foi o Senhor que nos tirou do Egito com mão forte, que fez as maravilhas, os sinais, e agora nos deixou sofrendo, nos deixou desamparados na mão dos midianitas? Mas o Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, versículo 14, o anjo disse: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora, querido, eu quero falar com você. Você que está aqui, a sua família não está aqui, o seu vizinho não está aqui, o seu colega de trabalho não está aqui, talvez a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, sua filha não está aqui. E talvez nós não compreendemos por que o Senhor não trabalha em nossas vidas, ou quando trabalha nós vemos algo limitado acontecer em nossas vidas. Talvez nós estamos fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Talvez nós não estamos compreendendo o agir de Deus. Ou talvez nós estamos achando que Deus nos abandonou, simplesmente porque Ele nos abandonou. Mas a grande razão, querido, o porquê Gideão sentia isso, é porque o seu povo estava perdido. É porque a sua própria casa estava perdida. O próprio pai de Gideão, Joás, como nós lemos no texto, ele tinha um altar a Baal na sua casa. Ele tinha astarotes, deuses falsos. Eles levantaram um bosque num lugar alto e fizeram um altar a Baal. E eles adoravam após Baal. E isso afrontava o coração de Yahvé. Isso afrontava o coração do Deus verdadeiro. E por causa disso, Deus permitia que Israel sofresse o que sofreu dos seus inimigos, porque eles adoravam a Baal. Agora, querido, eu sei que você não adora Baal. Eu sei que você não adora Azera. Mas a idolatria não está só em adorar outros deuses. Eu quero ler com você Êxodo 20, do 1 ao 6, diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás de imagem de escultura, nem algum semelhante a que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, e faço misericórdia dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento que Deus deu a Israel, quando Israel saíra do Egito: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, mas eu não tenho um Deus na minha casa, a não ser o Deus verdadeiro. Mas alguma pessoa pode ser um Deus para você. O seu emprego pode ser um Deus para você.
O seu passatempo pode ser um Deus para você. O seu carro pode ser um Deus para você. A sua esposa pode ser um Deus para você. O seu esposo, o seu filho, a sua filha, o dinheiro, a comida. Eu não sei, querido, bens materiais. O que Jesus disse? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a um e aborrecem o outro. E o outro que ele disse é mamon. O outro é poder, o outro é o dinheiro, o outro é a boa condição. Ele disse, ou vocês servem a Deus e aborrecem a mamon, ou vocês aborrecem a Deus e servem a mamon. E a idolatria aqui, querido, eu quero classificar como tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus, como tudo aquilo que está na frente da presença de Deus, como tudo aquilo que tira o meu e o seu foco da presença de Deus, como tudo aquilo que nos afasta ou nos divide diante da presença do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Está falando, não coloque nada na minha frente, não coloque nada como prioridade. Eu sou o primeiro, eu sou o único, eu sou o exclusivo, eu sou o seu Deus. Aleluias. Em Deuteronômio capítulo 5 do 8 ao 10 são as repetições das leis. E ele vai dizer novamente, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma que há no céu, em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Sabia, querido, que o pecado da idolatria traz uma maldição para a terceira e a quarta geração? Ele fere a quarta geração de uma casa, se ele não for estancado. Se a idolatria não for cortada, ela fere a quarta geração, até a quarta geração. Pai, filho, neto, bisneto, quarta geração. E Deus diz, eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Mas ele diz, o mesmo Deus diz, o Deus que visita a maldade dos pais nos filhos, ele diz, mas eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe, querido, nessa noite, o Espírito Santo está perguntando para você, quem é o dono do seu coração? Quem é o verdadeiro dono da tua alma? Quem é o verdadeiro dono do teu coração? Porque a idolatria aqui, nesse contexto de Gideão, vai muito mais do que uma estátua, muito mais do que Baal, muito mais do que Astarotes, vai muito mais do que deuses falsos. Se fala de deixar aquele que é único e verdadeiro e trocá-lo por algo fútil, por algo mortal, por algo passageiro, limitado. É deixar aquele que vive para sempre, que é eterno, que me tirou e tirou você do Egito e nos levou para a terra prometida e tem um endereço para a nossa alma. Aleluias. Gideão estava indignado, querido, para não dizer contrariado. Gideão estava indignado quando o anjo aparece para ele e ele nem fica muito assustado, porque o anjo aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. E realmente Gideão era um homem valoroso na casa de Israel. O Senhor é contigo. E Gideão vai dizer, mas Senhor, mas se o Senhor é comigo, como é que eu posso estar vivendo essa situação? Como é que a minha casa está vivendo essa situação? Como que Israel está passando por isso? Como que a minha família está passando por isso? Se o Senhor é comigo. Sabe, querido, o Senhor faz Gideão detectar o problema. Ele faz Gideão contemplar o problema. E quando eu e você contemplamos o problema, a falha, o erro, a dúvida, quando eu e você descobrimos aonde que está o problema, nós temos que nos posicionar para a mudança, querido. Nós temos que nos posicionar para que Deus possa operar e fazer a sua vontade. Porque todas as vezes que Deus vai nos confrontar e vai falar conosco, querido, é porque Ele quer mudar alguma coisa. Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. E nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Aleluias. Mas Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E ele faz menção ao Egito. Muito bem feita a menção ao Egito. As maravilhas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor fez no passado. Gideão nem se dava conta que estava falando com Deus, estava falando com a manifestação da presença de Deus. Mas o anjo vai dizer, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos
dos medianitas, porventura não te enviei eu? Olha o verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Gideão disse: quem sou eu? Eu sou o menorzinho da casa do meu pai, minha família é a mais pobre que existe em Manassés. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para fazer a diferença? Sabe, querido, preste atenção nessa noite. Há uma voz de Deus dizendo para mim e para você: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não tenho idolatria no meu coração, eu não tenho idolatria na minha casa. Mas pode ser que na sua família tem, querido. Pode ser que na sua casa, na sua família tem, no povo que rodeia você tem, seja com ídolo ou seja com coisas. E Deus quer usar a você para mudar o cenário daqueles que estão perdidos. Aleluias. Sabe, meu irmão, Deus sempre vai se apresentar para alguém que está trabalhando, para alguém que está ali dedicado. Gideão estava mexendo com trigo, e o trigo traz o símbolo da palavra. Ele estava malhando o trigo no lugar errado, mas ele estava malhando o trigo, meu irmão. Ele estava ocupado com o trigo. Quando nós chegamos aqui nesse prédio, há 2 anos e meio atrás, onde está esse altar, havia uma pilha de trigo até a altura dessas janelas aqui. É profético, não é? Profético ou não é? Havia assim, irmão, sacos de trigo de 60 quilos. Nós tivemos que colocar aqui, ó, para colocar ali, para poder fazer o altar aqui. Gideão estava mexendo com o trigo, meu irmão. Ele estava ocupado, ele estava trabalhando, e Deus se apresentou a ele. Ele estava motivado de certa maneira, mas pastor, ele estava escondido, sim, mas ele não estava escondido por covardia, não. Ele estava escondido porque ele sabia que ele poderia ser surpreendido, e se ele fosse surpreendido, não haveria para sua casa mantimento, não haveria para sua família a comida, o sustento. Por isso ele fazia aquilo escondido, por isso ele malhava o trigo escondido, porque ele não queria ser surpreendido pelos inimigos. Mas isso não quer dizer que ele estava com medo dos inimigos, ou que ele estava se acovardando dos inimigos. Gideão estava trabalhando, querido. Você já percebeu que todo homem e mulher na Bíblia que está trabalhando, Deus chama? Todo homem, toda mulher que tem um compromisso, querido, Deus chama. Deus chama. Deus chamou Abraão, querido. Tirou Abraão de dentro da casa do pai dele, porque Abraão ouviu a voz dele. Sabe, Deus chamou Moisés. Deus chamou, através de Jesus, Pedro, Tiago, João. Chamou Mateus, que estava na colheitaria trabalhando. Chamou o Pedro, que estava pescando, trabalhando. Todos esses que estavam ocupados com seus afazeres da sua vida, dedicando-se à sua família, Deus os chamou para uma obra, para um ministério, para exercerem o seu propósito. E não foi diferente com Gideão naquele dia. Gideão estava ocupado com trigo, mesmo no lugar errado, mas ele estava envolvido com trigo naquele dia. O Senhor se apresentou a ele e disse para ele: você é um varão valoroso. Deus está dizendo para você, querido, você é um varão valoroso. Você é uma varoa valorosa. Aleluias. Mas pode ser que em nossas vidas nós não vemos, querido, resultado. Talvez você olhe para a sua família e diz: meu Deus, a minha família está desolada, a minha casa está esparramada, eu não vejo saída para isso, eu não vejo solução para isso. Era o que Gideão via, era o que ele contemplava. Mas nessa noite Deus está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você que você é um homem valoroso, que você é uma mulher valorosa, e Deus quer contar com você para esta grande obra na sua casa. O anjo apareceu para ele, querido, e trouxe essas palavras. Ele disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, o menor da minha casa? A minha família é a mais pobre. Sabe, querido, não importa essas coisas. Deus não está ligado, querido, à condição humana, porque quem vai fazer e quem vai dar a condição é Deus, não é o homem, não é a sua força do seu braço, não é a força do meu braço, é a condição que Deus vai dar para mim, para você fazer a sua obra. Aleluias. Sabe, Deus sabe o que você tem. Talvez você tenha
percebido ou não tenha percebido, mas Deus sabe o que você tem. Deus sabe a tua condição. Deus quer mudar, querido, as coisas dentro de nós, porque Ele mudando dentro de nós, automaticamente fora vai ser mudado. Ele mudando dentro de nós, querido, a nossa casa será mudada. Ele mudando o nosso coração, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, querido, as coisas serão mudadas. O problema é que muitas vezes nós nos limitamos diante das circunstâncias e dizemos: tem a Malequita, tem midianita para todo lado, está acabando com tudo, com a minha vida, não vejo resultado em nada. Eu planto, eles destroem. Eu crio o gado, eles consomem com tudo. Sabe, querido, mas Deus está dizendo que Ele quer mudar essa história, que Ele quer fazer algo poderoso através da sua vida, e a intervenção e o poder será do Espírito dEle sobre a sua casa. Aleluias. Ele disse: eu sou o menor da casa do meu pai. Em 1 Coríntios 1, 27 ao 29 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Sabe quem são esses aí? Eu e você, querido. As coisas loucas, as coisas fracas, para confundir as fortes, para fazer a diferença. Aleluias. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para fazer algo sobrenatural, diferenciado. Agora olha o que o Espírito Santo disse, Apocalipse 3:8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluias. Gideão estava lá, meu irmão, malhando trigo no lagar, com pouca força, sabe, debilitado, vendo todo o cenário ao seu redor, mas ele estava lá malhando trigo. Ele estava lá preocupado com a sua família. Ele estava lá esperando algum momento a intervenção de Deus, até que Deus aparece para ele. Mas ele não tinha desistido, ele não tinha parado, ele não estava murmurando, ele não estava reclamando. Ele até disse para Deus: mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Peraí, Gideão, eu já vou mostrar para você o que está acontecendo. Peraí que eu já vou revelar para você. Eu vou revelar para você o problema. Calma lá. Se Gideão, meu irmão, tivesse perdido, sabe, sentado, não vale mais nada, a vida agora não vai, daqui a pouco eles me matam. Mas Gideão estava ocupado. E Gideão estava ocupado com a sua casa, estava ocupado com a sua família, estava fazendo a obra que ele tinha que fazer. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Se eu e você nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Jesus disse, querido: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta. Deus estava abrindo uma porta diante de Gideão naquele dia. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ninguém a pode fechar. Ninguém fechará essa porta sobre a sua vida. Eu estou falando para você nessa noite: ninguém fechará essa porta sobre a sua vida, porque o próprio Jesus está abrindo nesse lugar. Aleluias. E ele disse: você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, e você não negou o meu nome. Aleluias. Sabe, querido, o nome que é sobre todo nome. Nós não negamos o nome que é sobre todo nome. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus, diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo pouca força, porém não negaste o meu nome. O nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus todas as coisas acontecerão em nossas vidas. Ao nome de Jesus a porta será aberta. Por causa do nome de Jesus a cura virá. Por causa do nome de Jesus a obra será feita. Por causa do nome de Jesus os demônios cairão por terra. Por causa do nome de Jesus a glória de Deus virá. Aleluias. Tendo pouca força, Gideão, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Que o Senhor disse para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: o Senhor olhou para ele. Olha o olhar de Deus, irmão. O Senhor olhou para ele. E eu creio que aqui o Senhor olhou nos olhos de Gideão. O Senhor olhou para ele. Versículo 14 diz:
vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Deus vê, querido, em mim e em você coisas que eu e você não vemos. Deus vê força em mim e em você que eu e você não vemos. E Ele mesmo já revela, vai nessa tua força. Aí você pode dizer, pastor, mas a minha força é tão fraquinha, é tão pequenininha, é tão limitada. Mas é nessa tua força que Deus vai agir. É através dessa tua força que Deus vai operar. Sabe, querido, Deus disse, vai. Você precisa ir. Porque quando você vai, você acredita na voz de Deus. Quando você vai, você faz a vontade de Deus. Vai nessa tua força. Eu sou contigo. Não te mandei eu. Ele está falando. Vai nessa tua força, vai, porque eu sou contigo. Porquanto eu serei contigo, ele disse a Gideão. Porquanto eu serei contigo, Deus disse a Gideão através do anjo. Vai na casa do teu pai. Você vai precisar tirar a idolatria de dentro dela. Gideão vai na casa do pai dele, querido. Gideão corta Baal no meio, despedaça Baal. A Bíblia diz que Gideão vai, destrona Baal. Possivelmente o corta, o despedaça. Havia um bosque, onde havia o altar, havia Baal, havia os deuses falsos, a adoração falsa, a idolatria, dentro da casa de Gideão. E Deus dá ordem para ele, vai e destrói o ídolo do seu pai. Destrói a idolatria na sua casa. Eu vou usar você para libertar o meu povo. E Gideão sobe, destrói o ídolo. A Bíblia diz que ele pega 2 bois, um boi de 7 anos. Talvez um dos bois que representava os 7 anos de luta e de dor é sacrificado e é colocado como holocausto ao Senhor. As lenhas, o bosque onde era um local reservado para adoração a Baal, foi cortada toda a lenha, foi feita um altar. E essa lenha foi colocada a fogo, onde queimou o boi do holocausto em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, a idolatria foi arrancada da casa de Gideão. Deus começou a operar extraordinária. Deus levanta um exército, leva Gideão, e através daqueles homens Deus destruiria os amalequitas e os midianitas. Mas quando Gideão ajunta esses homens, Deus diz, não, tem muita gente, Gideão, não precisa de todo mundo não. Deus estava dizendo para ele, se você for com todo mundo, com toda essa gente, você vai dizer, foi a força do meu braço que conquistou, foi a força do meu braço que fez. Sabe, o próprio Deus diz, não é pela força, é pelo meu espírito. Não é pela tua força, é pelo meu espírito. Aleluias. Então Gideão fez uma pergunta, tem algum homem covarde aí? Tem algum homem medroso aí? E aí, querido, ó, saiu 22 mil. Capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, 10 mil ficaram. 22 voltou, ficou 10 mil. Só que Deus disse, tem muita gente ainda, eles foram. E aí Deus disse, olha Gideão, aquele que beber a água como um cão, esse você separa. E aí o teste de fogo com esses homens. Só 300 beberam água como um cão, foram pegar a água e colocaram na sua boca. Eles não se renderam, não se abaixaram no rio. 9.700 deitaram nas águas, doidos, sedentos, despreparados. Os 300 ficaram de pé, ficaram ajoelhados, agachados, e pegaram a água e tomaram com as suas mãos e colocaram na sua boca. Outra mão na espada. Estavam atentos com relação ao inimigo. Deus disse, com esses homens você vai conquistar, você vai vencer. Com esses homens você vai fazer a empreitada e eu vou te dar a vitória. Nós conhecemos a história. Com esses homens Gideão consegue vencer os midianitas de maneira extraordinária em Israel. Israel é livre da idolatria, porque alguém se levantou na casa de Israel. Querido, Deus quer livrar a sua família, Deus quer libertar a sua casa, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Mas Deus conta com você, querido, que você se posicione na presença dEle. Nós precisamos ir e nos posicionar diante do Senhor. Gideão não estava lamentando na sua vida, não estava se queixando das suas situações. Sabe, eu quero aqui destacar algumas coisas que havia no coração daquele homem. Gideão, querido, era humilde para ouvir a voz de Deus. Ele tinha preocupação com a sua casa, com a sua família. Gideão, ele era espiritual, ele ouviu Deus falar com ele, ele estava atento às coisas espirituais. Gideão, querido, ele era obediente à voz de Deus, à voz divina.
Ele tinha, querido, uma inspiração divina, uma comunhão com Deus, uma lealdade ao Senhor. Ele não estava envolvido em idolatria. Se Gideão estivesse envolvido em idolatria, ele tinha quebrado o ídolo do seu pai, meu irmão. Deixa eu falar para você, anos atrás, quando nós viemos para o Evangelho, nós pregamos o Evangelho para toda a nossa família. Eu quebrei os ídolos da casa do meu pai, literalmente. Eu quebrei os ídolos que haviam na casa do meu pai. Eu me lembro dessa passagem de hoje. Meu pai apresentou os seus ídolos para mim e disse: meu filho, pode quebrar. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou removendo a idolatria da sua família. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou tirando a maldição da sua casa. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou tirando a maldição dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus trisnetos. Eu estou tirando e removendo a maldição sobre a sua casa. Eu estou agindo com misericórdia perpétua sobre você. A partir de agora a sua casa é livre. Você vai servir o único Deus, o Senhor e Salvador, aquele que vive para sempre. Aleluias! Talvez, querido, nós perguntamos: por que não sobreveio tudo isso? Não sei qual a situação que você tem vivido hoje, mas o Senhor tem falado conosco. Se você detectar alguma idolatria no seu coração, ou se você detectar alguma idolatria na sua casa, seja com pessoas, com coisas, com atitudes, o que você imaginar, que você sabe, você pensa e você já contemplou que isso é maior do que Deus, que isso está acima de Deus de você, que isso está acima do propósito da causa de Deus. Marcos capítulo 12, aproximando-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha despedido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha o que está dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, o seu coração, a sede dos seus desejos. Ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o teu pensamento, a sua consciência. Ame o Senhor com todas as tuas forças, com os teus gestos, as suas atitudes, com a sua caminhada, com a sua prática na vida. Ame o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor acima de todas as coisas, porque este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Se nós quisermos ver a vitória sobre as nossas casas, querido, idolatria não deve existir em nossas vidas. Tem gente que idolatra cantor cristão, tem gente que idolatra pregador, tem gente que idolatra o que você quiser pensar, mesmo do meio evangélico, esse ou aquele, aquela. Pode ser um ídolo. E todo ídolo, por consequência, ele nos tirará da presença de Deus. Sabe, querido, quando Adão e Eva estavam no jardim, e quando Satanás sugere a Eva que se ela comesse do fruto da árvore, ela não morreria, mas ela saberia como Deus sabe todas as coisas, conheceria o bem e o mal. Na realidade, Satanás estava implantando no coração de Adão e Eva a idolatria. Sereis como Deus, sereis como Deus, conhecereis o bem e o mal. E de lá para cá, querido, isso foi implantado, sabe, no cerne da alma dos homens. Mas de lá para cá, Deus vem tentando remover, dia após dia, do coração dos homens a idolatria, para que a maldição não esteja sobre a nossa casa. E aí hoje muito se fala sobre maldição hereditária. Não, a maldição hereditária é verdade, querido. Porque quem permanece debaixo da idolatria, permanece debaixo das maldições hereditárias, que vão passando de pai para filho, de filho para filho, e assim vai passando de geração em geração. Só que eu e você, nós entendemos a voz do Senhor. Nenhum tipo de idolatria pode subsistir na nossa vida, porque nós só temos o Senhor como Salvador, como Deus, como esposo, como amado das nossas almas. Amém? Como noivas de Jesus, não podemos adulterar com Ele, não podemos transigir no caminho, não podemos olhar para outro. Nós olhamos para Ele que está acima de todos. Ele é o maior de todos, e é Ele que nós amamos e nós adoramos. Amém? Aleluias. Ele disse: eu sei das tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Que você, querido, tenha a atitude de Gideão. Amém? Se dentro daquilo que você ouviu, a palavra do Senhor, se existe no seu coração, querido, ou na sua própria vida, alguma situação como essa, ou mesmo uma situação que não foi mencionada, mas você sabe que esse lugar tem roubado você da presença de Deus, ou tem estado entre você e Deus, eu quero que você exponha nessa oração diante do Senhor, e através dessa oração você coloque diante do Senhor, lance a sua vida, lance a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Deus quer usar você, querido, para destronar Satanás naquele lugar. Deus quer usar você como Gideão para fazer a obra na sua casa e derrubar os altares que estão impedindo da sua família prosperar e ser abençoada na presença de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor.